Olá, sejam bem-vindos ao Projetalks, o podcast da Projetual. Eu sou a Milena Mancini, sou consultora de marketing, especialista em marketing digital. Sou diretora aqui da agência desde 2003 e hoje eu estou com o Johnny Amarante. O Johnny é gestor de tráfego, especialista em Facebook Ads. Atualmente, né, Johnny, você é gestor de projetos aqui na agência, um cargo aí maior do que o gestor de tráfego, mas hoje você veio falar do tráfego, que é a tua especialidade. Exato. Agradeço pela confiança, pelo convite, espero que esse bate-papo flua e seja proveitoso para quem estiver assistindo e tudo mais. Obrigada a você por ter aceitado, né? Conversar, se expor o teu trabalho. É um desafio. Mas para todo mundo, agora que eu tô cara de pau, no início era super difícil. Primeira entrevista que eu fui dar para um canal de YouTube, me fizeram uma pergunta, eu fiquei olhando para ele e disse assim, esqueci o que você me perguntou. O que você perguntou? Recomeça. De tão nervosa que eu tava. Então, assim, a gente se sente desconfortável, mas o interesse aqui é bater um papo. Sim, tem que começar, né? Tem que começar. E ajudar aí os empresários que estão nos assistindo. Esse tema que a gente trouxe, deixa até eu falar aqui para o pessoal, né? Você batizou um tema lindo, do tráfego à conversão, maximizando resultados com a performance no marketing digital. Então, assim, tá meio popularizado o termo nos últimos tempos, tráfego e performance. Uhum. E normalmente a gente sabe que quando um tema populariza, ele meio que vem com um carimbo de algo que não necessariamente ele é, ou ele não é só aquilo, né? Exato. Como se as pessoas pegassem só uma fatia do que é performance ou do que é tráfego e começassem a replicar. Então, eu queria, assim, de uma forma bem fluida, né, que você nos explicasse desde o início, assim, então fizesse uma introdução ao tema, tá? Uhum. O que é tráfego, a diferença entre os tráfegos que existem, performance, e daí a gente vai... Exato. Realmente, assim, o tema ele é bem popular, né? Então, eu acho que quando a pessoa ela começa a estudar marketing digital, uma das primeiras expressões que ela é confrontada é o tráfego, né? Uhum. E o tráfego, a gente tem que entender ele de forma bem direta, que é o fluxo de pessoas que vão interagir com teus canais online, né? Isso pode ser através do seu site, pode ser das tuas redes sociais, né? Se você tiver um aplicativo, né? Então, todas essas interações a gente pode entender como tráfego, né? E quando a gente leva a parte do tráfego para site, aí a gente já tem outros canais, a gente tem fontes de tráfego. Então, Certo. se você tem um site hoje, né? Então, a rede social vai ser uma fonte de tráfego, porque ele vai levar pessoas até o site, conhecer seu produto. Certo. A gente tem também o e-mail marketing, que se for bem utilizado, né, e está integrado com uma estratégia robusta de marketing, ele também pode levar tráfego para o seu canal, né? Tem também a parte do tráfego pago, né? Aí entra a publicidade digital, o Google Ads, Facebook Ads e tudo mais, né? Que eu acho que é nesse ponto que aparece a maior confusão, né? É de tráfego pago e tráfego. Exatamente, né? Como se todo o tráfego fosse Google Ads e Facebook Ads, ou seja, como se todo o tráfego fosse o tráfego pago, né? Isso. E no tráfego, né, você nunca pode esquecer esses dois aspectos, do pago e o orgânico, a gente chama, né, quando ele não é pago. Uhum. Né, porque são ações complementares, né? Uhum. Então, do tráfego orgânico, a gente pode entender que é aquele volume de pessoas que vai espontaneamente, né, até os seus canais, né? Isso pode ser através da produção de conteúdo, de repente alguma parceria que você fez com algum influenciador e ele, né, indicou o teu site, então ele vai levar pessoas até lá. Então, isso a gente pode entender como orgânico, né? O pago é onde a gente coloca dinheiro, né? Tá. E eu acho que a principal diferença entre um e outro é que no orgânico você não tem controle e nem previsão, Sim. né? Porque quando você depende do tráfego orgânico, você está sujeito ao algoritmo das redes sociais, né? Sim. Então você não sabe exatamente... Ou do SEO do site. Também, né? Então você não sabe se o conteúdo que você publicou, quantas pessoas ele vai levar, né? Você pode fazer conteúdos similares e postar um num dia e outro no outro, você vai ver resultados totalmente diferentes. Então, você não consegue fazer previsão. Então, eu acho que quando você parte para uma estratégia de marketing, o que você mais precisa, né, são as previsões, né? E no orgânico você não tem. Aí, no pago, você consegue ter esses números, porque você tem métricas, né, em diversos níveis.
Então, você pode ter as métricas de topo de funil, são as pessoas que visitaram a sua página, que interagiram com o seu conteúdo, né? Aquelas pessoas que converteram numa landing page, por exemplo, a gente já pode entender como meio de funil, e aquelas que, de fato, compraram e se tornaram seus clientes, né? Então, quando a gente tem o tráfego pago e a gente investe de forma frequente, a gente consegue ter números e previsões, coisas que no orgânico a gente não tem, né? Só que daí entra aquela questão, né, que o cliente faz o que é melhor, ou o que eu faço primeiro. Não tem melhor, né? São complementares. Quer dizer, o resultado provavelmente vai vir mais rapidamente do tráfego pago, porém tem ali o custo, né? Ou Sim. seja, você fica vulnerável também. E aí o orgânico pode ser uma estratégia mais de médio prazo, mas a ideia é sempre tentar equilibrar essa balança, né? Um sem o outro, né, eles vão ficar assim, devendo o resultado, vamos dizer dessa forma. Fica né? a estratégia manca. Ela vai ficar capenga, porque se você investe só na parte orgânica, você acaba perdendo um volume, até mesmo a rastreabilidade de potenciais clientes que você Com tem certeza. através das segmentações. No orgânico, você não consegue segmentar. Você está sujeito às regras do jogo, tanto do Google quanto das redes sociais, né? Então, no Você orgânico, é passivo. Exato. Você faz o conteúdo esperando que as coisas aconteçam. Quando você investe, você tem esse posicionamento mais ativo. Claro. Né? E por que uma sem a outra não trazem resultados plenos? Né? Vamos pegar, por exemplo, uma empresa que ela vai rodar uma publicidade, né, talvez nas redes sociais, para apresentar um produto novo. Né? Só que, ao mesmo tempo, ela não trabalha esse produto na sua produção de conteúdo. Então, ela não fez um aquecimento da audiência, ela não fez parcerias estratégicas, né? De repente, ela não colocou vídeos ali no seu feed para apresentar o produto com mais detalhes, né? Então, as pessoas que forem impactadas com a publicidade, quando forem visitar o perfil, eles vão ficar, talvez, inseguros de tomar uma decisão. Claro. Né? Porque a publicidade em si, né, uma campanha nas redes sociais ou no Google, ela vai tratar algo específico. Né? Ela vai tratar de um produto, ela vai tratar de um serviço. Só que se você não tem esse suporte, ou pode ser artigos no blog, conteúdos nas redes sociais, Sim. que venham aumentar o nível de segurança e consciência desse teu lead, né, ele se sente muito inseguro na hora de tomar uma decisão. E entra a prova social também, né? Sim. Ver se tu tá ativo nas redes sociais, se tem depoimento, se tem comentário negativo. Nossa, quantas vezes eu já vi oferta, né? E eu clico e daí eu vejo os comentários e desisto de comprar, por exemplo, né? Então... É que hoje todo mundo, né? Eu acho que em todas as áreas elas têm medo de se arrepender, né? Então, para você tomar uma decisão hoje, você tem que estar muito seguro, né? Porque além da questão do dinheiro, se você for contratar um serviço com alto grau de complexidade, você perde tempo também. Claro. Né? Então, você contrata um prestador de serviço em algum ramo específico, aí você tem todas as fases do projeto, as fases iniciais, né? Essa parte de briefing, definir um plano de ação e todas essas coisas, né? E se você não tomou a decisão correta, e esse projeto você vê que ele começa a ir para rumos que você não gostaria que tomasse, são 2 arrependimentos. Claro. É o investimento que você fez, né? O tempo, e também o tempo que você energia, perdeu. E quando você tem essa prova social, você tem que transmitir também o que é real, né? A prova social ela não pode ser enganosa. Ai, sim, hoje em dia não cola mais aquelas escritinhas aí, João da Silva, né? Com umas fotinhos de banco de imagem. As pessoas, às vezes, não se dão conta, né? Os anunciantes, ou os próprios profissionais que estão fazendo para os empresários, que o consumidor hoje, não só ele é desconfiado, mas ele é altamente informado, né? Então, coisas que colavam no inío da internet não colam mais, não funcionam, né? Não funcionam mais. E tem muitos recursos, né, que um cliente pode ter para descobrir se aquela prova social é verdadeira ou não. Ele pode simplesmente pegar o nome dessa pessoa e no Instagram e ver se ela existe. Sim. Né? E se ela existir, em alguns casos, ela pode até mesmo entrar em contato com essa pessoa para averiguar se aquilo é real ou não. Né? Então, a prova social ela precisa ser legítima, porque o cliente ele vai descobrir se é legítimo ou não. Sim. Ele vai ter seus meios. Né? Sim. Então, por isso que hoje um dos sites mais populares aqui no Brasil é o Reclame Aqui. Né? Verdade. Então, tudo que você vai contratar online, né, antes de tomar a decisão, você vai nessas plataformas, você vai ver a avaliação no Google, né? Você vai ver os comentários que existem nas redes sociais, né? Coisa que antigamente
você só tratava com seus amigos e familiares. Né? É verdade. Você ia comprar algum móvel, alguma coisa assim, você perguntava para sua mãe, para seu pai. A indicação boca a boca. Exato. Você pedia, será que é bom? Tal pessoa já comprou e gostou, né? Agora, você faz muito menos isso, faz muito mais a pesquisa Digital. nos canais ali de avaliação e tudo mais. Então, por isso que quando você faz uma estratégia digital, né, e de publicidade, você tem que considerar todas essas ramificações. Né? Então, você tem que dar uma olhada como que está o teu perfil no Reclame Aqui, como que está o Google Meu Negócio, né, ver os comentários que você tem nas suas publicações, né, se são positivos ou negativos, né? O ideal é sempre você resolver o problema, não simplesmente ocultar comentários negativos, né? E realmente deixar lá até mesmo público, né? O trato que você tem com aquele cliente que está insatisfeito e tentar encontrar uma solução, né? Eu acho que esses feedbacks negativos, eles podem ajudar você a melhorar o seu serviço e também vai mostrar para futuros clientes que você está ali para ajudar. E que a tua solução, você não está vendendo e abandonando o cliente, né? Você realmente quer ajudar ele a aproveitar o máximo possível. Sim, até nessa questão de reputação digital, eu sempre falo assim, os consumidores sabem que não existe empresa 100% perfeita. A questão é se a empresa está disposta a escutar e solucionar o problema ou não, né? Sim. Eu até vejo assim que eu fiz um trabalho aí que envolvia reputação digital recentemente e eu vi alguns depoimentos no Reclame Aqui desse cliente, onde os clientes do cliente, né, onde os consumidores falavam que primeiro eles tinham tentado uma tratativa direta, por exemplo, por e-mail ou no inbox do Instagram, e que tendo em vista a falta de retorno, que eles estavam indo para o Reclame Aqui. Né? Então, eu vejo muito mais consumidores bem intencionados que querem apenas uma solução do que, às vezes, a gente ouve falar do criador de casa ou do cara que só quer ganhar uma vantagem e tal. Na verdade, eles são a minoria, né? Mas eu queria pegar um gancho numa outra questão da tua fala. Tu falou muito bem sobre ramificação, né? Você tem que ter realmente uma estratégia digital e daí você falou ramificada, porque é o e-mail, é o posicionamento orgânico, é a reputação digital, é o WhatsApp marketing, enfim. E o que eu acho, né? Eu quero validar contigo, mas o que eu acredito como visão do empresário que só investe em tráfego pago, sem se preocupar com os 360, é que eles imaginam que a jornada é linear, né? Que a jornada hoje do consumidor que está nos canais digitais vai ser via oferta, cliquei, comprei. E aí eles tratam isso, via oferta, cliquei, comprei, via oferta, cliquei, não comprei, daí eles querem mexer na campanha. Só que não é necessariamente, se tu não tá tendo a conversão, e daí até eu quero que você diga também o que é uma conversão, mas não quer dizer campanha, né? Porque as pessoas não se comportam dessa forma tão simplista. Tanto que em lojas virtuais a maioria das pessoas não compra na primeira visita, né? Então, muitas vezes o teu primeiro clique lá no Google Ads, você tá considerando um custo de aquisição daquele cliente, não um custo de clique, né? Enfim, aí tem um monte de subfalas dentro dessa fala. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho, então, sobre isso, né? Sobre a jornada não ser linear, quer dizer, as pessoas tomam contato com a tua oferta, ela vai pesquisar quem você é, para depois comprar ou não. E é interessante que nem no offline essa jornada é linear. Exatamente. Né? Então, eu sempre gosto de usar com os clientes o exemplo do shopping. Né? Então, você tem uma loja dentro do shopping, né? E você tem concorrentes em volta dela. Né? Então, o cliente, ele te visitou, mas nessa mesma visita ao shopping, ele visitou muitos clientes. Então, ele vai fazer esse ciclo. Muitos concorrentes. Né? Então, ele vai fazer esse ciclo que não é linear. Ele vai conversar com o vendedor, depois ele vai conversar com o concorrente. Vou dar uma volta, de repente eu retorno aqui. Né? Então, não existe essa questão linear nem no offline. Né? Muito menos no digital, que é realmente quando o cliente ele pode fazer uma conversão, né? Então, conversão são as ações importantes que o cliente realiza através do seu anúncio, né? Uma conversão pode ser uma mensagem no WhatsApp, pode ser o preenchimento de um formulário, pode ser assistir um vídeo inteiro, né? Isso também pode ser entendido como uma conversão. Ou seja, a conversão não é só venda. Não é só venda, né? Então, tem vários níveis de conversão. Tanto que se você for avaliar um funil de vendas,
A venda é o último ponto que você deve observar. É o mais importante, porque é da onde vem o teu dinheiro, mas numa análise macro, ele deve ser o último aspecto, porque você tem que considerar essa parte do funil completo, né? O que tem trazido esses leads, né? O que está no criativo desse anúncio, o que está sendo comunicado, né? O time de vendas ele está em sintonia com aquilo que está sendo oferecido pelo marketing, né? Então precisa haver essa sinergia, né? E se você não consegue perceber essas interações que acontecem antes da venda e você olha apenas para a venda, a tua análise é incompleta, né? Então quando a gente pega, voltando para o assunto da venda ela não ser linear ali pelas plataformas digitais, porque o lead ele pode conversar com você só para realmente medir ali qual que é o teu grau de interação, qual é o nível do teu atendimento, se o atendimento é bom ou ruim. No caso né? nosso de serviço, o teu conhecimento. Primeiro ele quer Exato. medir a febre para depois, né? Sim, e ele vai ter essa interação. Ele pode até mesmo marcar uma reunião com você. Eu acho que serviços que envolvem um alto grau de complexidade ou tem muitas demandas, né, no contrato, é muito natural que a pessoa ela agende uma reunião com você antes mesmo de sinalizar se vai avançar ou não para receber uma proposta, né? Então isso tem a ver com esse aspecto que não é linear. Ele vai conversar com você, ele vai dar um passo para trás. Aí ele vai ver o seu site, ele vai ver as suas redes sociais, ele pode marcar uma segunda reunião e conversar com você. Aí ele vai conversar com outros concorrentes que também estão em disputa, né, para ganhar essa conta. E a decisão de compra dele vai ser depois ele dar muitos passos para frente, muitos passos para trás, né? E quando ele se sentir seguro, aí de fato ele vai avançar e fechar o negócio, né? Então, o que a gente precisa entender quando a gente trabalha com anúncios online ou qualquer estratégia de publicidade, né? De que nem sempre o lead ele vai comprar ali no primeiro contato. Ele né? pode não estar pronto. Pode não estar pronto, né? Então, você também tem que ter um plano de contingência para saber o que fazer com esse lead que não comprou. Com certeza. Porque, às vezes, não é que ele não comprou, ele ainda não comprou. Ele talvez ele tá inseguro, ou não é o momento dele comprar, ele está fazendo previsões. Só pesquisando. Ele pode estar pensando, vai acontecer tal projeto e eu vou precisar de uma equipe de marketing, por exemplo, né, que é o nosso contexto aqui. Então, antes mesmo daquele projeto dele se concretizar, ele vai querer ter esse suporte. Então, assim, a gente nunca, como equipe de marketing, até mesmo time de vendas, nunca pode, com muita sede ao pote, tentar empurrar a goela abaixo. Porque esse cliente ele pode ainda não ter comprado, mas isso não significa que ele não vai comprar depois. Não, e até, por exemplo, você mesmo, né, Johnny, atende conta de varejista. Que daí é outro comportamento. Normalmente quem vai para o Google lá pesquisar saco de cimento é porque já está mais propenso a fazer essa compra. Então, saindo agora do serviço, que eu mesmo trouxe, mas trazendo para os varejos que você atende, que é aquela coisa que há expectativa de clique e conversão mais rápida. Mas ainda assim, essa tratativa dos que não compraram, muitas vezes pode estar um melhor resultado ali do que só nos que já efetivaram a primeira compra, né? Então, tu tem orientado muitos clientes, né? A planilhar, ou ter um CRM, ou... que tipo de tratativa, assim, você costuma dizer para eles fazerem com quem não compra na primeira vez, mas, por exemplo, sei lá, manda uma mensagem no WhatsApp ou... Eu acho que, em primeiro lugar, você precisa ter um registro desses leads, né? Então, o CRM ele acaba sendo a ferramenta mais indicada porque você consegue ter o histórico das interações, né? Você consegue ter, né, o dia que ele entrou em contato, o que ele estava procurando e coisas assim, né? Eu acho que, em primeiro lugar, você tem que ter esses registros, né? Para que, então, eventualmente, você reaqueça o contato com ele, né? Se você tiver uma ferramenta de automação de marketing ou disparo de e-mail marketing em massa, também é muito importante você ter, porque a cada e-mail que você envia é uma garantia de que aquele cliente vai se lembrar de você. Vai esquentando, né? Nutrição. Ele não vai esquecer, né, da tua existência. Sim. E ele vai, toda vez que ele receber o e-mail, ele vai saber por que ele está recebendo aquele e-mail. Sim. Né? Então, precisa haver esse acompanhamento, porque, de fato, né, ali vai estar uma mina de ouro nesses clientes que ainda não compraram. Claro. Né? E se você só foca nos que compram na hora, você está perdendo muitas oportunidades. Né? Desculpa até, mas é que eu ia te lembrar que a gente falou também para um cliente fazer remarketing, né? Nos contatos de WhatsApp que não compraram naquele dia,
é um cliente, você sabe, faz ali 2 dias de promoção, né? E daí depois só mês que vem. Então, de repente, nem deu para esse mês a pessoa comprar naqueles 2 dias. Então, por que não fazer um promo code, um cupom de desconto ou alguma outra coisa para um remarketing desses, né? Sim. Porque, querendo ou não, já tiveram contato com a marca, já tiveram uma primeira experimentação com o vendedor. Às vezes não deu tempo de ir na loja, às vezes não se sente confortável de comprar digitalmente de quem ainda não conhece. Tem tantos talvez, né? Tem tantas variáveis entre a pessoa comprar ou não. Então, acho que o remarketing também é uma que a gente né, diz bastante para fazer com leads, eu digo, com contatos. Né? Sim, é porque é uma segunda chance de vender, né? E se a venda não se realizar, esse cliente, de repente, ele pode te indicar para alguém, ou se ele for questionado a respeito da sua empresa, ele vai poder dar um bom depoimento, né? Então, ele vai falar, mesmo que eu não comprei, eu fui atendido e tudo mais, né? Eles não esqueceram de mim, vamos poder dizer assim, E né? às vezes você manda um WhatsApp porque você considerou alguma coisa, clicou no botão de oferta, até pediu o preço e tal... E aí depois, você esqueceu, você não quer mais, você só estava dando uma stalkeada, você só queria saber o preço. Quantas vezes, Johnny, a gente até esquece o nome da empresa? Isso é outra coisa que eu acho que até eu tenho que voltar aqui no nosso script, né? Mas quantas vezes a gente nem lembra? Vou dar um exemplo, aquela empresa de caixa de acrílico, por exemplo. Eu adoro caixa de acrílico. Quando eu vejo uma coisa bonita, eu já peço o preço. Não necessariamente eu quero comprar, mas já fica no meu radar. E aí depois, no outro dia, eu paro e pensar, como é que era o mesmo nome daquela empresa de caixa de acrílico? Então, o empresário anunciante, ele não se dá conta, muitas vezes, de que isso não é um só ponto de contato com a tua marca que vai fazer aquele consumidor lembrar de você quando quiser comprar. Exato. Né? Ele parece assim que às vezes o novo anunciante ele quer um tiro de sniper. E é muito difícil isso acontecer, né? Você às vezes tem que dar mais de um tiro, né? Sim. E na internet, com o aumento da concorrência e tudo que tem acontecido, e as pessoas bombardeadas de informação, porque só voltando ao raciocínio de lembrança de marca, né? Eu fico observando as pessoas, então andei aí recentemente viajando, não tinha nada pra fazer, fiquei olhando as pessoas no aeroporto, tava todo mundo assim, ó. Mas a rolagem, é isso que me chamou a atenção, a rolagem era tão rápida, a maioria no Instagram, pelo que eu vi. A rolagem era tão rápida que eu fiquei pensando justamente nisso. Eu falei, gente, eles não vão lembrar do que eles acabaram de ver, entendeu? Eles não vão mesmo. Então, assim, a gente tem que pôr em mente, né, nós estrategistas e nós empresários também, de que não é num primeiro anúncio da Projetual que eu vou convencer o cara a me contratar ou a me mandar um WhatsApp pedindo um orçamento, porque a pedido de orçamento já é uma segunda... Sim. Né? Já é um primeiro interesse, avançado, já né? é um passo bem avançado, né? Mas, eu trago o meu papel, porque senão eu desfoco mesmo. Porque eu adoro exemplo e me empolgo. Mas eu queria voltar, então, no item o seguinte. A gente falou o que é tráfego. Falou a diferença de tráfego pago e orgânico. Lembrando que dentro do orgânico a gente tem o direto e o indireto, né? Ou seja, direto, vai lá digitar nome da tua marca, e o indireto, por exemplo, fiz um texto no meu blog e a pessoa caiu no meu site meio sem querer, digamos assim. Então, a gente já contextualizou isso. Aí, a gente falou do que é conversão, né? Mas eu queria saber o que a gente tem de estratégia para aumentar esse tráfego. Porque, assim, se a gente faz a analogia de site, shopping, como você mesmo falou, ou de ambiente digital e um shopping center... A primeira coisa que eu tenho que fazer é botar gente dentro do meu shopping. Sim. E gente com potencial econômico condizente com as lojas que tem lá, né? Então, tráfego qualificado. Sim. Em outras palavras, eu tenho que trazer tráfego qualificado para o meu site. O que eu tenho de estratégia para aumentar esse tráfego? Sim. Pressupondo que quanto mais pessoas estiver lá, mais chance eu tenho de fazer um negócio. Você tem que ir onde as pessoas estão. Né? Então, assim, no Instagram, em dados recentes, né, do Instagram, no Brasil tem aproximadamente 135 milhões de usuários, né?
Então, dentro dessa plataforma, você sabe que tem pessoas se movimentando. Né? Claro. Você sabe que dentro do Google você tem um volume infinito de pessoas procurando. E não necessariamente procurando coisas relacionadas à compra. Elas estão ali para aprendizado também. Soluções, né? Em geral, né? Quer aprender a montar uma mesa, quer aprender a fazer alguma coisa, ela vai procurar no Google. Quer aprender a fazer um bolo, né? Então, tem muitas pessoas que vão ali com foco em educação, né? Então, primeiro, você tem que saber onde as pessoas estão, né? Então, elas estão com a atenção focada nas redes sociais, né? Elas estão descendo o feed ali de forma frenética, ali, em média, 3 horas por dia, né? Então, você precisa estar ali, né? E você precisa ter uma estratégia de conteúdos que possam atrair potenciais clientes, né? Você não vai estar ali produzindo conteúdos que não têm relevância ou relação com o seu negócio, né? Então, você precisa ter essas ações estratégicas. Aí é caso a caso, né? Se você for uma empresa de prestação de serviço, é importante você estar produzindo conteúdos que tenham alcance, né? Você tem que estar antenado ali nas trends do Instagram, nas coisas que estão em alta, para você procurar produzir esses conteúdos, né? Esse é um dos pontos. Mas você nunca pode cair no vício de querer um volume grande de seguidores ou uma audiência grande só por ter, né? Então, se você é uma empresa, de repente, tradicional, que oferece produto bem, vamos dizer assim, commodity ou coisas bem específicas, talvez você não queira entrar em assuntos polêmicos, que é algo que a gente sabe que gera engajamento, que gera audiência, mas que, ao mesmo tempo, não tem muita relevância para o negócio. Né? Não impacta na geração de receita. Exato. Então, hoje, eu acho que as matrizes de tema que geram audiência é polêmica, entretenimento e informação. Né? São esses 3 pilares aí que vão levar volume para o teu perfil no Instagram. Mas será que a tua empresa ela tem alguma vantagem em produzir esses conteúdos? Sim. Nem todas vão ter. Né? Então, você tem que pensar em formas estratégicas de se apresentar para esses potenciais clientes. Aí entra a parte de produção de conteúdo e tudo mais. Né? Você não pode deixar o teu feed no Instagram acumular teia de aranha. Você tem que ser frequente, você tem que estar produzindo os conteúdos semanais e tudo mais. Você também precisa fazer parcerias estratégicas, né? Então, se você... Aí entra aquela parceria com influenciadores mesmo. Se você está dependendo apenas do orgânico e a gente sabe que você não tem muito controle sobre isso, você tem que procurar fugir dessa bolha, de repente fazer parcerias com pessoas que têm mais audiência para que elas apresentem a sua marca. Né? E assim, só até fazendo um adendo para o pessoal, quando a gente, né, eu entendo o teu linguajar, quando a gente fala de influenciadores, a gente não está necessariamente falando do digital influencer / blogueiro, né? Isso. A gente também está falando de formadores de opinião. Então, uma produção de conteúdo como essa aqui do podcast, onde a gente traz especialistas de outras áreas e às vezes pessoas que não têm relação alguma com a Projetual ainda, tô brincando, fazem parte do nosso networking, mas enfim, não são da nossa área. Isso é uma parceria estratégica também para a produção de conteúdo, né? Porque essas pessoas também têm suas audiências e é o tal do ganha-ganha. Então, só para desmistificar que a parceria não necessariamente é um publi e não necessariamente tem que ser com um digital influencer, né? Até digital influencer, se tu pensar, né, todos somos, porque todos que têm ali um perfil mais ativo e é formador de opinião, hoje é um digital influencer, né? E tem a sua audiência ali, né? Então, realmente, esse é um dos pontos. Outro é você também ter conteúdos escritos no seu blog, né? O blog, né, muita gente subestima ele, mas ele ainda é uma grande fonte de tráfego para os sites, né? Porque se você tem uma jornada de compra, né? Vamos pegar um produto que o cliente ele precisa ter um nível de consciência alto em relação a como ele vai funcionar e como vai ser útil para esse cliente, né? Você precisa ter conteúdos educativos, né? Então, a gente entra na parte do funil de vendas, que é o topo, né, de aprendizado e descoberta, né, que é onde tem o maior volume de pessoas. Né? Então, por exemplo, se a pessoa tem um carro, né, o carro dela está fazendo um barulho, ela não necessariamente está pronta para contratar um mecânico. Às vezes, ela vai procurar no Google o que pode ser um barulho assim. Então, ela está consumindo conteúdos de aprendizado e descoberta. Claro. De repente, uma oficina produziu um conteúdo explicando o que é aquele barulho, o que pode causar aquele barulho, e de repente falando que, para mais detalhes, eles precisam agendar uma avaliação. Né? Então, você tem ali uma peça de conteúdo num blog, talvez, ou até mesmo num vídeo no YouTube, ou dentro do teu site também, que ele foi de educativo para conversão em uma peça só.
né? Primeiro você teve que entregar valor, né? Exato. É aquilo que eu falo, nessa era que a gente está, que é a era da permissão, né? Das empresas terem permissão para se relacionar com o consumidor e não só ficar ofertando o tempo todo. Você troca autoridade por audiência, ou seja, você troca o que você tem, que é o conhecimento da área de mecânica, por exemplo, por aquela audiência de uma pessoa que está passando por aquele problema e você tem a solução, Sim. né? É perfeito esse exemplo. Você ganha a pessoa, a confiança dela, porque você Claro. demonstrou essa autoridade, né? Eu Claro. sei do que eu tô falando, Claro. né? De repente, já pode até mesmo colocar no conteúdo alguns cases, né? Eu atendi um carro igual esse, né? Pegando só como exemplo a oficina, né? Porque você vai trazendo segurança para o teu cliente, né? E a outra estratégia para você aumentar o tráfego, aí entra mais na parte do pago mesmo, né? Que é você estourar essa bolha de limitação que muitas vezes os empresários ficam presos, né? Que é do algoritmo, né? Você fica preso, você está refém das regras do Instagram, do Facebook, do LinkedIn. Então, quando você anuncia, você consegue furar essa bolha, né? E até para acelerar, né? Sim, porque a gente tem que entender, né? Que, em primeiro lugar, as redes sociais, elas vendem anúncio. Elas vendem espaços publicitários, verdade. né? É claro que elas estão ali para conectar pessoas com outras pessoas, com comunidades e tudo mais. Mas elas né? são SA, então... Só que elas são empresas que vendem anúncio, né? Elas vendem espaço publicitário para os anunciantes. Né? Tem até um documentário recente, né, que saiu da Netflix, que é o Dilema das Redes, né? E que tem um trecho que é dito que se você não paga por um produto, né, talvez você seja o produto, né? Então, esse é o ponto. Se você está nas redes sociais achando que você vai conseguir alcançar grandes coisas, isso, claro, vamos pegar a vida real. Você tem os influenciadores que entram num desses 3 pilares de conteúdo, que é polêmica, entretenimento ou informação. Esses, eles podem crescer de forma orgânica, né? Mas vamos pegar a vida real, né? Claro. Então, o pequeno empresário que está começando agora, né? Quer vender sapato. Quer vender sapato. Ele já tem uma loja, de repente, uma loja física há 10 anos, mas agora ele quer ir para o ambiente digital, né? A gente tem que ser realista, né? Vai precisar haver esse investimento, vai precisar alcançar pessoas com potencial de compra, né? E aí, realmente, entrar nessa parte de estratégia, de segmentação e tudo mais. É engraçado como no físico os empresários já têm a consciência, primeiro, do investimento e, segundo, do tempo de retorno. O que eu vejo muitas vezes no ambiente digital é ainda ter o imaginário coletivo de que dá para ter resultado sem investimento e sem tempo. Então, o que é a coisa mais chavão no Brasil? É dizer assim, você vai abrir uma empresa e você vai ter 2 anos para ter o resultado, né? Para começar a retornar financeiramente. Isso é antiquíssimo e tal, então é chavão mesmo. Tá, então por que você abre um negócio com um mindset de que no início você só vai tirar do bolso e que daqui a 2 anos você vai ter retorno e na internet você quer investir R$300 por mês e ter retorno em 3 meses, senão você não quer mais brincar disso. Sim. Né? Então, no início, claro, a gente trabalha muitos anos com isso, a gente sabe que no início você fazia bastante coisa com R$300, a gente sabe que você fazia bastante coisa em 3 meses, mas a verdade é que com o aumento da concorrência, esse shopping, digamos, vendeu todas as lojas. Sim. E você tá agora uma briga de foice, né, no digital. Eu acho que o empresário ele tem que ter essa consciência, né? Precisa haver essa paciência de que os resultados não vêm da noite para o dia, né? Então, realmente, não tem como negar que essa expectativa apareça. Acontece. É uma questão de mentalidade, né? Eu acho que os profissionais de marketing eles estão aí também para educar esses clientes, né? E mostrar para eles ali que os resultados eles não vêm da noite para o dia, que é uma construção, né? Então, se você está indo agora para o digital, não é amanhã que você já vai ter esses resultados, né? Mas é culpa dos teus colegas gestores de tráfego. Que vendem. Tem muita gente não que são vende. Teus colegas, são os marqueteiros, porque eu também não acho esses marqueteiros de infoproduto, ou sei lá do que, meus colegas. Mas eu tô pegando o teu pé só brincando, porque esses pseudo-gestores de tráfego que fazem anúncio no Instagram, assim,
Primeiro que eu detesto a primeira pessoa, então, mas eles colocam assim, eu aumentei o faturamento em 900% só Uhum. com o Face Ads. Uhum. Cara, que ranço, né? Sim, e é um número solto, fora É de um número contexto. solto, Aí, se é. você for averiguar, vamos partir do princípio que é real esse número que ele está falando. Aí Sim. você vai ver que é uma empresa que tem 40 anos, que está investindo 100 mil em anúncios no Facebook, 100 mil no Google. Aí ele consegue escalar ajustando um parafuso ou outro. E quem Mas pegar sai alguém do do zero, zero, não tem como. uhum. Né? Então, esses números que a gente vê sendo usado como prova social são números fora de contexto. E Né? A eles gente não normalmente. consegue saber o que é real ali. Né? Claro, e tipo assim, a empresa faturou 120 mil no primeiro mês, tá, mas o coitado investiu 100. É. Aí dos 20 que sobrou, sei lá, 2% é lucro, o resto ele Sim. investiu no imobilizado, sei lá o que, no estoque. Então, as pessoas precisariam contextualizar esses Exato, números, né? né? Tem que contextualizar e realmente precisa haver essa paciência, essa compreensão, né? Se no empreendimento, né, como você mencionou, já existe, né, esse conhecimento de que vai levar uns 2 anos, né? Porque para o digital você acha que Tão vai rápido. virar uma chave e as coisas vão acontecer do nada, Uhum. né? Por mais que a tua empresa ela tenha uma boa história de clientes, de repente ela tem 20 anos de mercado, quando ela vai para o digital, Ela é um recomeço. É um É um recomeço. recomeço, né? Não é porque você vende muito na tua loja física, no teu bairro, você está Claro. lá há 30 anos, você tem, de repente, a mesma clientela que está ali sempre, Claro. né? Quando você vai para o digital, você está entrando num jogo maior. Você está indo para encontrar pessoas que não te conhecem. Nunca ouviram falar, não sabe se você existe Exato. mesmo. Não tem parentes que compraram de você lá atrás, né? Não tem essa prova social. Aham. Isso precisa ser construído, né? É verdade. Então, se você tem uma expectativa de que você vai pôr dinheiro e vai receber a curto prazo um retorno, eu acho que é uma expectativa equivocada, né? Precisa ser considerado, a pessoa precisa parar para pensar, né? Que não é fácil. Né? Não existe dinheiro de graça, né? Não é fácil ganhar dinheiro. Sim. Então você precisa realmente parar para pensar e considerar todas essas variáveis, né? E entender que o tráfego é um pilar, né? Então outra questão também que acontece, a pessoa ela tá com as redes sociais paradas, ela tá com o site parado também. Se você for ver a última publicação, a atualização é de meses atrás, né? Às vezes anos, né? Anos, né? Vai ver 2021, né? Até mais a gente pega umas coisas. Tem umas aqui. coisas que acontecem. Sim. E daí a pessoa começa, vou fazer um anúncio no Google ou no Facebook, né? O resultado não vem, ele fala, tráfego não funciona. Exato. Mas o tráfego, ele leva volume de clientes, né? Uma coisa que também ela é muito importante, precisa ser considerada, é a tua oferta, né? O que o tráfego e as redes sociais, o site, a tua loja virtual, elas fazem? Elas apresentam a tua oferta para o cliente, né? Mas qual é a sua oferta? Né? Uma coisa que também, principalmente no varejo, né, precisa ver essa prática constante, é você estudar como é que está o teu preço e as suas entregas em relação à concorrência. E né? não subestimar a inteligência do consumidor, né? Né? E outra só, Johnny, que eu queria, antes de te perguntar a próxima questão, que seria como otimizar uma taxa de conversão, tá? Eu também queria falar sobre a gente ter uma estratégia que diversifique o tráfego. Mesmo dentro do tráfego pago, essa diversificação, porque outra coisa que é meio default, assim, meio padrão, meio clichê, é a perguntarem, né? E isso não tô culpando quem pergunta, acho que tem que perguntar mesmo, mas que é bom a gente desmistificar aqui, que é, mas o que é melhor, Google Ads ou Face Ads, né? E às vezes eu pego empresas que também dizem, não, eu fiquei só com o Google porque o Google me dá mais resultado. Só que quando eu fui ver, o Face não dava um resultado ruim. E o fato de, ou seja, se pagava. Sim. E o fato de você ter uma fonte de tráfego que seja mais lucrativa é normal. Né? Sempre você tem duas coisas, uma vai ser mais que a outra. Então, assim, eu acho que a gente deixar o recado que uma boa estratégia, ela contempla os dois tráfegos, tanto orgânico quanto pago, e que dentro do pago, também o ideal seria uma miscelânea de estratégias de aquisição, né?
esse cliente que me vem em mente agora, por exemplo, ontem ainda eu estava conversando com ele, eu usei aquela famosa frase, né? Não bota todos os ovos na cesta só. Porque 100% dos leads, assim, dos leads totais da empresa, 80% é Google Ads e 100% do tráfego pago é Google, né? Então, um cara extremamente dependente de tráfego pago e 100% dependente de Google Ads. E a conta dele foi bloqueada por uma cagadinha do analista lá que faz para ele. E, enfim, bloqueou e até agora ele conseguir desbloquear, ele ficou dias sem nenhum lead. E daí foi que eu fui atrás dessa questão, tá? Mas e por que vocês não anunciam? O produto dele tem tudo a ver com anúncio no Instagram, por exemplo. Ah, não, porque o Google dá mais resultado e daí a gente resolveu ficar só com o Google. Não é o que um estrategista de marketing recomendaria, né? Não, eu acho que tem a questão também de que, como você disse, você não pode colocar todos os ovos numa cesta só, né? Eu acho que começa por aí, né? Se você tiver um problema com a tua conta de anúncios no Google ou no Facebook e essas são as suas únicas plataformas, você fica sem anúncio, né? Eu acho que é prudente você diversificar, né? Só que além da prudência, tem um aspecto de você conseguir alcançar um público maior, né? Então, quando a gente olha para o Google, a gente tem que entender que é uma plataforma baseada em intenção de compra. São públicos em momentos diferentes. Momentos diferentes. Então, assim, é a pessoa que ela está decidida. Eu quero comprar uma camiseta azul. Né? Eu vou procurar no Google uma camiseta azul. Né? Agora, tem pessoas que elas não estão com a intenção de compra, mas que uma publicação pode despertar essa intenção de compra. Então, ela está ali na rede social, em primeiro lugar, consumindo conteúdo, interagindo com sua audiência e tudo mais, e ela vê uma foto de uma camisa azul que ela gostou. Né? Então, isso despertou nela um interesse de compra. Aí, então, ela pode ir para o Google ou, através daquela publicação, tentar comprar. Né? Se você foca só no Google, você perde os clientes que ainda não estão dispostos a comprar, mas que você poderia educar eles e despertar esse sentimento de compra. Né? Nossa, você perde oportunidades de venda. Não tem como falar de tráfego sem falar de jornada de compra, né? Por isso que eu falo muito para os clientes investigarem a jornada dos clientes deles, como é o comportamento de consumo, como é a jornada desse consumo. Sim. Da descoberta até a conversão, né? Porque tem produtos que são muito, né? Ele tem um apelo visual muito forte que eles podem despertar numa pessoa que ela não está interessada naquele momento. Ou ela não conhece aquela solução. Então, ela nunca vai estar no Google procurando. Então, se você só anuncia para quem está procurando, você perdeu esse cliente. Exatamente. Daí até uma covardia você dizer que o Google dá mais resultado. É claro que o Google vai dar mais resultado, porque é um percentual de pessoas que está buscando por aquilo. Mas você está desprezando um tanto de pessoas que poderiam comprar. Aí é que por que às vezes o empresário ele opta pelo Google? Porque é mais fácil, né? Vamos dizer assim, você tem pessoas que querem comprar, né? E estão procurando ativamente por isso, né? O trabalho de você vender para a audiência das redes sociais é mais difícil, né? Porque você precisa educar esse público, você precisa ter uma prova social robusta. Se relacionar com Precisa se relacionar, se conectar. E aí, então, essa pessoa vai decidir se vai comprar ou não. No Google, você pega um atalho. Você vai estar oferecendo o seu produto. Se o teu preço é baixo e o teu produto é bom, ela vai comprar. E aquelas pessoas que não estão procurando é um desafio que nem todo mundo está disposto a enfrentar. Às vezes é mais seguro para o empresário. Não, eu quero ficar só no Google. Não é que a rede social não vai dar resultado. É um resultado, talvez, a médio e longo prazo. Exatamente. Ele precisa ser construído. No Google, não. Se eu quero uma camiseta azul e vou procurar, eu vou comprar onde tiver mais barato, talvez. É por isso que lembrança de marca tem tanto valor, né, Johnny? Porque eu posso não estar pronta para comprar um vaso ali decorativo hoje, mas vamos supor um Murano. Não é o caso. Mas daí eu me relaciono, acho lindo uma determinada empresa que é especialista em Murano e quando eu for comprar é a primeira empresa que eu vou consultar, né? Então, eu até citei naquele episódio com o Fábio Calil sobre neurovendas, a gente falou de funil
E daí eu falei para ele do estudo contrário, que é a pirâmide de Chat Holmes, que ela fala que 3% das pessoas estão no momento tão dispostas a comprar. A grande base da pirâmide não está nem disposto a te ouvir. Depois você tem o meio que está disposto a te ouvir, depois o que está disposto a ver a tua oferta, e só 3% está disposto a comprar. Então, numa analogia muito simplista aqui, é como se a gente estivesse anunciando só para aqueles 3% de pessoas. Sim. Aí você está perdendo essas oportunidades, né? E aí você está se tornando refém do tráfego pago para o resto da vida, né? Porque aí o dia que os outros 30%, que é o meio da pirâmide, estiver disposta a comprar, se ela for para o Google e você não estiver anunciando, você não vende. Você não vai vender. Se você depende só do anúncio, você não vai conseguir encontrar ela em outros momentos da jornada. Né? E nem vai ter o share de marca, né? Você também não vai ter capilaridade para capturar essas pessoas. Você não está produzindo conteúdo, não está nas redes sociais. Fechou a torneira do anúncio, você fechou a tua torneira de clientes. Fechou né? Outra coisa que também eu acho que é importante a gente considerar, né, é que no tráfego pago você tem objetivos de campanha. Né? Então você tem objetivo de reconhecimento, você tem campanhas de tráfego para levar volume de pessoas ao teu site, conversão e vendas. Né? Um vício que às vezes os empresários podem ter é de falar assim, quero rodar campanhas de conversão. Que o tráfego pago... Primeiro que muitas pessoas acham que o tráfego pago é só para conversão. Exato, é um engano, né? Então é todo um ecossistema que ele é baseado na jornada de compra. Se não existisse a importância do entendimento dos níveis de momentos de compra, todas as campanhas pagas seriam para conversão. Né? Até se você for olhar tanto o gerenciador de anúncios do Google quanto do Facebook. A configuração deles de campanha, ela está baseada em jornada de compra. Claro. Você tem os níveis ali do que você quer alcançar. Claro. Né? E se você foca só em conversão, você vai ter um valor mais alto de investimento. Você vai estar levando pessoas que não te conhecem e que talvez não comprem pela insegurança, que é o que a gente já conversou. Né? Agora, quando você foca em campanhas de reconhecimento, você vai gastar menos, né, nos leads. É mais barato campanha de tráfego e reconhecimento, né? E, eventualmente, você vai vender para essas pessoas com uma campanha de remarketing, talvez, focada em conversão. Né? Você precisa ter essa audiência. Você precisa ter volume de pessoas visitando o teu site ou tua loja. Né? Aí entra, de novo, o exemplo do site. Do site não, desculpa, do shopping. Né? É você ter pessoas, você ter esse fluxo de pessoas circulando na tua loja, né? E você também, até mesmo no shopping, né? Você precisa ter um bom atendimento. Você precisa ter pontos de contato, né, dentro do teu site que vão trazer facilidade para o lead e que vão fazer com que ele se sinta seguro e que ele realmente gere uma conexão, né? Que você consiga gerar essa conexão. Né? Tem sites que às vezes a gente vai dar uma olhada, é difícil você encontrar o ponto de conversão. Né? Você procurou determinado serviço e quer contratar. Aí você vai procurar, mas onde que está o número do cara? Né? Aí vai ver só um formulário, só que hoje ninguém, né, quer preencher formulário. Eles querem, de repente, falar pelo chat ou pelo WhatsApp, né? Então, além do tráfego, de levar volume de pessoas à tua loja, você precisa ter a conversão, né? Que são os formulários, são os pontos de contato, né? O WhatsApp, uma automação, talvez, né? Para que você realmente possa vender para essa pessoa. E é tanto subtema, né? Porque aí a gente entra também na qualidade da página, o que você tá falando, né? Vamos supor que eu levei um monte de gente para dentro do shopping, quando a pessoa entra na minha loja, aquela loja tá escura, bagunçada. Você sai. Ou até, a mesma coisa num site. Sim, ou até você entra na loja e fala, cadê a vendedora? Aí você fica circulando ali nas araras, ninguém te atende, você vai embora. Vai embora. É exatamente isso, né? Então você foi um lead que visitou uma loja física que não converteu em nada, porque você ficou circulando lá e ninguém te atendeu. Né? O site é a mesma coisa. Né? Você precisa fazer uma página focada em conversão. Você precisa fazer a estruturação dos conteúdos ali de forma organizada para que induza o cliente a converter. Aí entra também aquelas questões de copy, né, que o pessoal chama, né, que é escrita persuasiva. Né? Você precisa também ter essa parte na tua página. Né?
Então você vê que quando a gente começa a conversar, vai percebendo que o anúncio é um dos fatores. É uma ponta, né, do iceberg. Aí você começa a conversar, já fala de redes sociais, já fala de copy, já fala de site, já fala de formulário, fala WhatsApp. De aspecto visual. É muita coisa que realmente, quando você vai fazer uma estratégia e não considerar esses pontos, ela não vai funcionar. E aí não é culpa do tráfego. Exato. O tráfego é uma ferramenta, né? Então, assim, é como um serrote. Você vai precisar cortar uma madeira, você sabe qual é a ferramenta adequada, né? Se você usar o serrote para outro fim que não cortar uma madeira, ele não vai funcionar. Sim. E se você for usar o tráfego de uma forma que não contemple todas essas particularidades, né, da estratégia digital, ele também não vai funcionar. Mas não vai ser culpa dele. Exato. Vai ser a culpa, talvez, da estratégia ou de quem idealizou. Talvez a sede do cliente de vender muito possa rápido. ser uma culpada, né? A gente pode entender a pressa como uma culpada. Né? Então, todos esses pontos precisam ser considerados também. E é nosso papel como profissionais mostrar que não é tão rápido nem tão fácil, né? A gente já viu, né, Johnny, aqui na agência, pessoas querendo fazer tráfego. E assim, se a gente quisesse vender qualquer coisa, vendia gestão de tráfego. Mas quando a gente vai olhar, o que já vimos de campanhas de clientes que, quero passar para vocês porque minhas campanhas não dão resultado. A gente já viu campanha de Google levando para homepage de site. A gente já viu campanha de Google levando para um formulário. Você lembra um formulário que tinha, sei lá, tinha rolagem na página? Uma ficha. Uma ficha. Ou pelo contrário, às vezes a gente vê levando para páginas de formulário, mas não é uma landing page, é uma página de contato. Aquela que, eu clico num anúncio que está me oferecendo, sei lá, o Murano de novo. E aí eu entro e vai direto para um formulário, não me tem uma informação sobre os produtos, uma coisa visual, né? Então, aí a gente não pega essa gestão de tráfego, a gente fala, ou você vai ter que arrumar isso aqui, ou o tráfego com a gente não vai dar resultado. Sim, porque acaba sendo injusto, né, da parte do prestador de serviço oferecer o tráfego sem ter essa noção, a noção, né, do de todo, que né? Esses bastidores, né, do cliente, eles vão ter impacto. Vão impactar, né? E uma hora o cliente vai te cobrar que o tráfego não dá resultado, daí que você vai dizer que a responsabilidade é do formulário? Não, você tem que dizer antes. Na sede de vender, a pessoa nem olha para essas coisas e vendeu, e não vai vender, daí não dá resultado, e entra em crise, né? Tanto o cliente quanto o gestor de tráfego, né? Então, acho que precisa haver essa honestidade, né, da parte desses profissionais e realmente falar, a campanha é uma ferramenta. Para que ela funcione, a gente precisa organizar todos esses outros pontos, né? Sem dúvida. E eu acho que também o empresário ter essa consciência, né, de que ele vai ter que investir mais também. Ele não vai contratar, de repente, o gestor de tráfego que vai cobrar R$500 só para programar a campanha. De repente, ele vai precisar contratar uma agência parceira com uma comunicação integrada, né, que vá considerar todos esses aspectos. Né? Aí entra a Projetual, né? Muito obrigada. Que tem o foco em comunicação integrada. Né? Não é só a programação da campanha, né? Mas é todo esse ecossistema que a gente considera na hora de fazer uma campanha e qualquer ação de marketing. A gente brinca que eu fico tímida, né, de você falar, mas sem dúvida, seja nós ou qualquer outro que a gente está aqui, é para amadurecer mesmo, né, e mostrar que não é rápido, fácil e barato, como uma parcela das pessoas falam. E quando a gente fala, Johnny, de otimizar a taxa de conversão, melhorar, né, essas nossas taxas, então eu tenho lá um tráfego, estou trabalhando ele no orgânico e no pago, e eu quero melhorar as conversões, porque eu já tenho lá 10 mil visitas no meu site, sei lá. A gente falou muito de melhorar a experiência do usuário, né? Ou seja, ter uma página de destino ou um site de qualidade, né? Ou, se for dentro das redes sociais, ter um perfil legal do Instagram, com prova social, com tudo completinho, atualizado, bonitinho. Mas aí a gente também tem... Você né, anotou ali para mim a gente falar sobre análise e otimização do funil de vendas. Isso entra no que a gente estava conversando de conhecer a jornada do teu cliente. Tá? É porque quando você vai fazer uma campanha, você tem que considerar as particularidades do seu cliente, né? Coisas que você tem que entender junto com o time comercial, né? Então, vamos pegar, por exemplo, uma campanha que a gente vai testar por 30 dias, né? Aí, em contato com o time comercial, de repente, você descobre que o tempo entre o primeiro contato com esse lead e o fechamento do negócio é 45 dias. Então, você tem uma janela de decisão do cliente que é mais longa do que a campanha.
Então, você não pode julgar no fim da campanha se ela foi ruim ou não. É verdade. Porque você tem que entender essas particularidades. É verdade. Então, você só consegue julgar se uma campanha, tanto no Google quanto no Facebook, é boa a partir do conhecimento do seu cliente. Né? Você tem que entender, não, ele leva 45 dias. Eu sei por prática, aqui mesmo na minha loja, que a cada 10 clientes, 2 compram. Exatamente. Então, você não pode ser até mesmo desonesto com o marketing digital e querer coisas diferentes do que você alcança no offline, né? Que é conhecer os teus parâmetros, né, Johnny? Os parâmetros do teu negócio, eu digo assim. Então, assim, qual é o ciclo de venda, qual é a duração do teu ciclo de venda, qual é o teu CAC, custo de aquisição de cliente, qual a tua taxa de conversão média, né? A gente vê muito os clientes fazendo uma análise extremamente empírica do é muito ou é pouco, né? Ainda ontem também eu tive um papo com um cliente que disse que ele fez uma coisa que não é muito legal, que ele fez um disparo pelo WhatsApp e eu tive que dizer para ele que foi um spam, porque não era uma lista de transmissão. E ele falou, poxa, mas eu enviei 270 e poucos flyers, né, para 270 e poucos contatos pré-qualificados, potencialmente qualificados, eu tive um retorno. Nossa, mas com base em que ele achou tão pouco, né? Aí eu tive que voltar lá do início. Primeiro, que não é uma prática bacana. Segundo, pessoas não estavam predispostas. Terceiro, as pessoas não conhecem a marca. E quarto, de 200 contatos, um retornou, para mim foi até um milagre. Né? Até usei essa expressão brincando com ele. Então, o que é muito e o que é pouco? Qual é um CPC ideal, né? Que é um custo por clique ideal. Quantas pessoas tu precisa na tua loja? Então, se tu não tiver essas KPIs ou esses indicadores mapeados antes de investir, como que você vai... eu tô falando empresário, né? Você anunciante, vai ver se aquilo é bom ou é ruim, né? Porque você não pode ficar nesse achismo do bom ou ruim. Exato. Você tem que fazer uma análise mais técnica. Você né? precisa saber quais são os seus próprios números. Exatamente. Né? Você precisa ter histórico, né? Então, às vezes, você acaba atendendo clientes que não têm o histórico, que realmente está começando do zero, né? Então, num primeiro, segundo mês de campanha, você não pode julgar se aquilo é alto ou pouco. Se o teu custo de conversão ele tá caro ou barato, porque você não tem referências, né? Exatamente, qual é a referência? Às vezes você tem negócios em que a sazonalidade impacta também fortemente, né? Sim. E se você tiver num momento de baixa, ou se você tiver num momento de alta, e aí cai, você acha que tem algo errado com a campanha e não é a sazonalidade. Então, também tem que ter o tempo do aprendizado, não tô nem falando do aprendizado algoritmo, né? Eu tô falando tempo de aprendizado do como o teu negócio se comporta nos canais digitais ao longo do ano, né? Sim, e também o seu cliente, né? Vamos pegar o exemplo, talvez, de uma construtora, uma imobiliária que está vendendo imóveis, né? Ela vai fazer uma campanha, vai capturar leads. Ninguém vai comprar o imóvel amanhã. Vi no anúncio, quero comprar. Então, é uma jornada muito longa. Então, você precisa também definir parâmetros do que você vai avaliar, né? Em quanto tempo eu vou decidir que esse lead ele foi perdido ou não? Não é em um dia, não é em uma semana. Você tem que entender essas particularidades. Então, talvez no fechamento de relatório você vê, o mês de junho não teve nenhuma venda. Tá, mas qual que é o hábito de compra do seu cliente? Ele compra de 2 a 3 meses depois do primeiro contato. Então, é cedo para julgar, né? Então, acho que você precisa definir esses parâmetros, né? Acontece que existem clientes que talvez eles falem assim, eu nunca tive resultados investindo em anúncios, né? Aí você pode perguntar para ele como você estava medindo. Alguns não sabem como responder. Eles simplesmente vão tentar fazer uma interpretação empírica do que aconteceu. Eu senti que não veio mais clientes na minha loja. Mas ele não tem os números exatos para mostrar para ele. Né? Então, no tráfego, né, qualquer otimização que você venha fazer, precisa ter esses números, esses parâmetros, né? E agora, o que é caro ou barato no que diz respeito ao custo por aquisição de cliente ou de lead? Né? É saber qual é o valor do seu produto. Se você está vendendo um produto de R$1.000 e o teu custo por lead é 10, né? E talvez a cada 10 que você tenda, você venda é um custo por aquisição barato. Né? Então, você nunca vai poder comparar com outro cliente de outro segmento que está tendo custo por lead de 80 centavos e o teu está R$10. Né? Tem leads que vão custar mais de 100, mas se a gente for partir para esse exemplo da imobiliária, é um lead barato, considerando o preço de um imóvel. Né?
Então, você precisa sempre ter esses números bem diante de você para poder fazer essa avaliação. Eu estava procurando aqui que essa semana eu vi um post do Diego Santana, que é um cara que é gestor de performance, despontou aí, né? A gente até conheço ele e tal, de outros carnavais, assim. De outros carnavais são eventos, tá? De e-commerce, pelo amor de Deus. Mas coisas assim, bem antigas, antes dele ser grande, né? Que agora eu reconheço que ele tá um super perfil e tal, mas antes a gente se esbarrava por aí. E ele escreveu assim: se você não sabe qual é o seu CAC e LTV, não adianta ficar olhando ROI e CPA no gerenciador de anúncios. Estamos em 2023 e não em 2015. Eu achei sensacional e percebi que ele até fixou no perfil dele, no topo. Acho que as pessoas também gostaram. E daí, aí ele até explica, né? CAC é o custo de aquisição, ele bota a fórmula para as pessoas entenderem. Ele explica o LTV, que é o Lifetime Value, né? O valor por cliente. Aí ele faz a fórmula também e tal. E aí ele mostra nesse post justamente o que é considerado barato ou caro. Mas o que eu achei mais legal é isso, assim, essa mentalidade que a gente que faz marketing todos os dias desenvolve, de que o que servia no passado, ou que servia pré-pandemia, ou que servia em 2015, não serve mais. Só que esses termos, e até acho que o know-how, né, a expertise, o aprofundamento do marketing digital, ele leva um tempo. Quando populariza algo, uma métrica como ROI, por exemplo, que é o retorno sobre investimento, os clientes se agarram naquilo, né? O empresário se agarra naquilo e fica só perguntando quanto que é o ROI, porque é aquilo que o empresário consegue entender. Né? Então, é nosso papel, assim como do Diego Santana, etc., ir amadurecer no mercado, porque já não é mais só no ROI que eu tenho que estar de olho, né? E é nosso papel, então, explicar. Então, assim, por que eu falei disso? Porque o nosso próximo tópico é a mensuração e a análise de resultados. E o que eu quis dizer é que hoje a mensuração vai muito além do ROI, do simples, que é o que você até já introduziu aqui, falando de várias coisas que dizem respeito à taxa de conversão. Então, assim, o que tu diria que são indicadores-chave de desempenho, sabe? O que eu tenho que estar de olho quando eu faço um anúncio de tráfego pago? Eu acho, assim, pegando algumas métricas mais fáceis de compreender, né, mais fáceis, eu acho que a gente poderia, no primeiro ponto, observar a CTR de um anúncio, né, que é a taxa de cliques em relação às impressões que ele tem, né? Então, se você tem um anúncio com volume de impressões, né, e ele está sendo pouco clicado, ele já vai ligar para você um alerta, né? Ele já vai mostrar onde pode estar o problema. Se você tem uma CTR baixa, né, que é essa proporção de cliques e impressões, você tem que observar, em primeiro lugar, qual que é a tua segmentação. Será que você está entregando o anúncio para a pessoa certa? Sim, porque se elas não estão clicando... Às vezes não é interessante, né? Não é que o criativo está ruim. Então, às vezes, você vê uma CTR baixa, é mais fácil você tentar mexer no criativo. Vamos mudar a cor, vamos mudar o texto... Mas, às vezes, você vai estar tentando comunicar a mesma coisa de uma forma diferente para a pessoa que não está interessada em saber o que você está querendo falar. Né? Então, você precisa avaliar primeiro o público e, então, o criativo. Eu acho que esses são os principais pontos no que dizem respeito a essas análises mais amplas e gerais. Né? Aí, depois disso, entra a parte, realmente, das interações. Né? Porque a taxa de conversão, né, aí a gente já vai ir para outra métrica, ela não diz respeito só à venda, né? Então, a proporção entre pessoas que visitaram que clicaram no anúncio e preencheram um formulário é uma conversão. A proporção de pessoas que clicou no teu anúncio e ficou mais de 1 minuto na tua página é uma outra conversão, né? Então, você precisa definir quais regras você quer que o lead ele percorra ali para você julgar se ele é potencial ou não. E isso quem decide é o empresário e o estrategista, né? Então, você sabe o que é relevante dele fazer na tua página ou não. Né? Se você colocou ele ali numa LP e ele ficou lá 10 minutos na LP e não converteu, não importa os 10 minutos. Isso é uma taxa ruim, porque se ele não converteu é porque aquilo não é interessante para ele. Né? Então, esse é um outro ponto a ser considerado. Né?
Aí sim entra depois disso o custo por aquisição do cliente, né? O tempo de vida dele, quanto ele vai trazer de retorno financeiro para os Isso. clientes, né? Aí já são mais métricas da porta para dentro, né? Sim. Que o cliente ele tem que cuidar ali dentro de casa, né? Aí entra a questão do comercial também, né? Quantos leads o time comercial tem que atender para vender um serviço ou um produto, né? Sim. Isso precisa estar na ponta da língua, né? Eu acho que todos os leads que entram, e é um erro frequente que a gente acaba acompanhando, é o cliente ele não ter esse histórico. Então fala, quantos leads você atendeu esse mês? Ah, não sei, deixa eu ver, deixa eu Quantos levantar. orçamentos você gerou? Não É sabe? toda uma cascata. Então você vê que tem todos esses níveis. Ah, quantas pessoas vieram dentro da minha loja, quantas dessas geraram um orçamento, quantas dessas compraram, né? E quantas dessas vão comprar ainda nos próximos dias. Tudo isso precisa estar mapeado. Porque no comércio eletrônico até tudo bem, né? O tráfego, né? O nosso trabalho aqui no marketing e na gestão de tráfego, a gente efetuar a venda. Mas fora o e-commerce, o nosso trabalho é entregar o lead. Dali para frente acaba sendo o vendedor mesmo que Sim. vai atuar. Uhum. Né? Então, por isso que a gente até conversou com o Rodrigo Ferreira, né? Isso. Sobre vendarketing, a união dos dois times. E tu tá falando algo que tem a ver também com isso. Quer dizer, quando você fala da porta para dentro, você quer dizer que o comercial também tem que saber as suas métricas, né? Para conversar com as métricas do marketing. Sim, eu acho que nesse relacionamento ninguém é dono da razão. Claro, né? claro. Eu acho que o estrategista, o gestor de tráfego, né, o pessoal da equipe de marketing, ele tem que considerar assim, com muito cuidado o que o time comercial vai passar. Com certeza. Né? E vice-versa. Então, o time comercial também ele tem que estar atento a esses insights que o profissional de marketing vai trazer. Né? Porque os dois eles vão cooperar para a venda acontecer. Sim, né? e eu vejo que você, por exemplo, não conversa uma vez por mês. Você tá sempre nesse contato. E aí, como é que tá os leads? E aí, Johnny, aqui deu uma parada, papapá. Porque lá na ponta que eles estão tendo o entregável, que é o lead. Então, eles também que sabem se tá bom, se não tá, né? Sim, então assim, a gente como profissional, né, do tráfego, a gente vai ver o painel, que é o gerenciador de anúncio. E a gente tem as nossas referências do que são métricas boas ou ruins, né? Claro. Considerando referência de outros clientes e tudo mais. Então, se eu vejo que as métricas estão boas e eu não tenho esse retorno do comercial, eu até costumo dizer, não tem por que eu otimizar as campanhas. Se você não me disse se o lead está bom ou ruim. Claro. Na minha percepção, ele pode estar bom, o custo por lead está barato, a CTR está alta, né? Então você tem boas pessoas, o bom volume de pessoas clicando ali. Agora, se o comercial ele não dá essa satisfação, Johnny, beleza, veio 1.000, mas esses 1.000 não prestam. Aí eu tenho que rever os meus conceitos. Às vezes você tem o quantitativo e eles têm o qualitativo. Exato. Porque o teu qualitativo é um qualitativo, tipo assim, se a CTR tá boa, mas, né, ele é mais quantitativo. É quantitativo. Não, foi bem colocado. Eu acho que é isso. O time comercial ele vai ter o qualitativo, porque é ele que está interagindo com o cliente, é ele que sabe como o cliente se comporta, né? Então, essa questão, assim, dos hábitos de compra desse cliente, né? O comercial que vai te passar. Quanto tempo ele leva entre o primeiro contato e o fechamento? É 2 meses? Então, não dá pra gente julgar se a campanha funcionou com base em 10 dias. Claro. Entende? Então, eu acho que esse aspecto qualitativo ele tem muito a contribuir. Claro. Né? E aquele gestor de tráfego que se considera o dono da razão e ignora o que o time comercial está falando, né? Ele não tem espaço. Né? Ele vai, com o tempo, vai perceber que o problema não é o cliente que investe pouco, não é o cliente que não tem consciência, ele vai perceber que é o próprio trabalho que está faltando, né? Exatamente, E tanto é um trabalho muito conjunto que enquanto tu ia falando, me veio uma palavra na cabeça que é confiança, né? O empresário investidor, anunciante e o gestor de tráfego ou estrategista, eles têm que ter uma relação muito grande de confiança, né? Mútua. O cara, o empresário, o contratante, porque, poxa, ele vai te dar, em tese, ali uma carta branca para você mexer e balizando ali até quanto que eu estou disposto a pagar. Então, você está mexendo no dinheiro do cara. E você também tem que ter uma total segurança de que os inputs, de que as informações que ele está te passando foram
levantadas, que elas não são, assim, empíricas, né? Que elas são dados. E que essas devolutivas também são checadas e são Sim. constantes. Então, é uma relação muito de construção de confiança, né? Precisa ser muito estreita essa relação, porque quando você vai programar uma campanha, primeiro você tem que se perguntar, quem eu vou tentar alcançar? Quem que pode me responder essa pergunta? É o cliente. É o cliente. Então, ele tem que ter a consciência de que essa parceria precisa existir. Eu acho que o cliente ele tem que entender que o trabalho de marketing é a 4 mãos. Então, se eu preciso de informações para construir uma segmentação, eu preciso que ele me diga quais são as características do seu cliente. Eu não conheço. Claro. Né? Então, quando isso ocorre de forma, uma dinâmica legal... colaborativa. Aí, então, você tem bons resultados. Né? Porque, claro, vai ter raros casos em que você vai perguntar quais são as características desse cliente, né, qual tipo de conteúdo ele prefere consumir, quais são os hábitos, o padrão de consumo. Em alguns casos, o cliente também não vai saber. Certo. Aí, como é que você vai julgar se o trabalho funcionou ou não? Né? Se ainda você vai estar passando a responsabilidade de trazer os resultados para o marketing, se você mesmo dentro da empresa não conhece essas informações. Né? Então, acho que precisa haver esse conhecimento primário e, então, esse fluxo de compartilhamento, para que, então, as estratégias funcionem. E esses follows constantes, essa aproximação muito constante é algo que eu conversei com a Tatiane Butcher, quando a gente falou de atendimento ao cliente. Ela falou assim, não se deve conversar só com a sua agência ou a agência com o cliente quando é para gestão de crise. Vocês têm que estar sempre conversando, Sim. né? No teu caso também. Tem que antecipar, né, tudo. Eu acho que, assim, antes de um problema aparecer, ele deu vários sinais de que iria acontecer. Né? Então, se você consegue entender os sinais, né, até mesmo no podcast com a Tati, né? Ela fala de ter empatia, né, com os clientes. É verdade, Então, você tem que fazer a leitura desses sinais. Você tem que... Exato. Então, assim, você tem que entender o que está acontecendo, né? E é uma questão bem subjetiva. Às vezes é uma interação, assim, de ver como o cliente está interagindo no grupo, ver se ele está disponível para falar com você. Se ele não tiver, já liga um alerta. Você tem que ter noção dessa parte do atendimento, que é a confiança, né? Nossa, teria tantas coisas a mais para falar. Não sei como que a gente está de tempo aí, mas porque você estava falando do colaborativo, eu lembrei de como é bom o cliente também que sabe, né, sua curva ABC de produtos. Então, tudo na performance acaba voltando lá para a estruturação do seu plano de negócio, do seu conhecimento profundo de linha de produtos, sua margem de lucro, sua nananana, né? Então, realmente o tráfego é a pontinha do... Exatamente. E, assim, eu não sei como isso aconteceu, mas atualmente o empresário ele está fazendo um plano de negócios junto com a equipe de marketing. Quando ele já deveria ter. Em que momento isso aconteceu, né? Entende? Quando que aconteceu que o marketing ele vai definir o plano de negócios? Né? Isso tudo a gente precisa ter essa compreensão. Né? Qual que é o teu objetivo, qual que é o teu público, tua curva ABC, quem São sabe, coisas o que cliente, eles deveriam saber, né? Quando quiserem investir em tráfego. Porque né? assim, é igual construir uma casa. Se o cliente ele já sabe, ele já vai ter o fundamento dessa casa construído. Então, você construir é mais fácil. Agora, quando ele não sabe, você vai trabalhar no fundamento. Aí, então, você vai para a construção. E isso leva tempo e, às vezes, nem todo cliente tem essa paciência. Né? Sim, nossa, total. E tu quer, Johnny, agora a gente está assim, caminhando para o final, tu quer dar algumas dicas ou recomendações finais, assim, para otimizar esse processo, principalmente da performance? Né? Eu acho que, em primeiro lugar, né, o cliente ele tem que ter paciência. Né? Ele tem que entender que é um trabalho que ele não é construído da noite para o dia. É um processo. Né? E nesse processo, o cliente ele tem a sua responsabilidade e também a equipe que vai acompanhar ele tem a sua responsabilidade. Né? E essas responsabilidades, elas precisam estar bem conectadas e bem definidas. Exato. Né? Até onde eu vou, até onde você vai, onde você assume a passada do bastão. Sim. A parte, assim, isso entra na precificação do teu produto. Quem tem que saber se o produto está caro ou barato é o próprio cliente, né? Claro. Então, acho que havendo essa integração, você consegue fazer um bom trabalho. Claro. Né? E também, eu acho que queria destacar isso, que o tráfego em si, o tráfego pago, ele não pode ser visto como uma boia
de salvação. Né? Nossa, porque às vezes a total. pessoa ela só investe em tráfego quando já A está no corda vermelho. tá no Né? pescoço. Quando ele deveria investir quando a situação estava mais favorável. Com certeza. Né? Aí, então ele teria fôlego e testar mais estratégias. É o famoso vender o almoço para comprar janta, né? É muito complicado você fazer tráfego para pagar os boletos que estão vencendo. Aí tem casos, assim, eu digo isso com muito cuidado, que às vezes é tarde demais. Com certeza. Né? Já entrou num cenário em que a própria empresa não está saudável financeiramente. Claro. Aí não tem por que você pedir para essa empresa investir R$1.000 em tráfego se de repente ele está vendendo almoço para comprar janta. Né? A típica coisa que eu conversei com a Tati também sobre cliente ideal, né? Que é a gente poder, nesses casos, a gente falar para o cliente, olha, eu prefiro não pegar o teu trabalho nesse momento, porque eu... sei lá, a gente fala de um jeito carinhoso, mas tipo, não me sinto confortável de usar o teu último recurso aí, teu último fôlego para uma coisa que eu não tenha 100% de controle, né? Porque a verdade é que a gente não tem controle, né, Johnny, total sobre os resultados, assim, a gente tem estimativas de demanda, de investimento, de retorno, mas tem tantas variáveis no meio desse caminho que eu jamais vou dizer para o cliente, não, se tu me der 1.000 aqui, eu vou te retornar 2.000 aqui. Não é impossível, tem como, né? Seria leviano, né? Mas acho que isso é uma boa conclusão. Queria te agradecer Obrigado. por você ter vindo. Eu você ter topado, na verdade, porque vivo você ia vir, né? Agradecer não só a tua participação no podcast, mas assim como eu fiz com a Tati, agradecer pela tua dedicação aqui à Projetual, né? Que tá usufruindo do teu conhecimento nos últimos tempos, nem sei, últimos anos, acho que já faz. Então, obrigada mesmo. Obrigado. Gente, obrigada por vocês terem nos assistido até aqui. Se inscrevam no canal youtube.com/Projetual Comunicação. Johnny, eu sempre digo para o convidado se ele quiser deixar um ponto de contato. Então, tu tem o teu LinkedIn, não sei se tu quer deixar outro canal eu também. Acho que daí pode ser o Instagram também, eu acho que é inserção, né, na edição fica mais fácil. Meu nome é meio difícil. É um Johnny bem trabalhado. Então, beleza. Muito obrigada de novo. E até o próximo, pessoal.